que é mais importante mesmo numa tradução? O mais importante na tradução seria, então, trazer a mensagem mais correta para quem a está recebendo. Isso, então é uma ideia de se importar com os significados para quem vai ler, Certo. né? Isso. Então mantenham isso em mente, o Vinícius e vocês aí em casa também. Por quê? Porque nós temos dois estilos de tradução, tá? Nós temos a equivalência formal, que é um estilo de tradução que vai se preocupar com aquilo que o Fábio tinha falado ali um tempo, do palavra por palavra. Não existe nenhuma tradução 100% palavra por palavra, tá? Porque é aquilo que a gente explicou no começo, os modos de falar, enfim. Então, tem, por exemplo, nessa questão aí, no hebraico não se fala fazer uma aliança, se fala cortar uma aliança. Já pensou traduzir isso? Vamos cortar uma aliança? Aí você fica, eu pelo menos, né? Minha aliança não, minha aliança é bonitinha. Né? Eu já pensei em cortar a fita de inauguração de alguma coisa, não pensei na aliança, né? Então, o que é isso, cortar o que é cortar? Não faz sentido pra gente, né? A gente, até se fosse unir a aliança, faria um pouco mais sentido, mas o cortar, que é a divisão, é justamente a união em fazer uma aliança. Exato. A proposta na linguagem deles original era cortar, mas como assim cortar, né? Mas para eles faz todo sentido. Por quê? Porque os animais, quando você ia fazer aliança, né, entre um suzerano e um vassalo, por exemplo, Traduz isso. Entre uma pessoa rica e poderosa e uma pessoa que está precisando da aliança com ela para ter um desenvolvimento comercial. Uma pessoa simples, pobre. Isso. Ou entre pessoas até iguais, mas é um tratado de paz ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o que eles faziam? Havia animais sacrificados, esses animais eram cortados ao meio e separados. E isso era dito, então, o cortar aliança era isso, porque aqueles animais cortados simbolizavam o seguinte, que aconteça comigo... Se eu não cumprir a aliança, o que aconteceu com esse animal? Eu vou ser cortado. Em outras palavras, é um pacto de sangue. É um pacto de sangue. Então, cortar ali, na verdade, é tirar a vida. Então, eles faziam literalmente com uma encenação. Então, eles pegavam o animal, cortavam ele ao meio, dividiam as partes e eles passavam entre essas partes. Né? Então, dando essa ideia de que aconteça com a gente o que aconteceu com esse bicho aqui. E às vezes, por exemplo, no hebraico, não está assim, cortar uma aliança, só está cortar, vamos cortar. Aí se traduzisse literalmente. Como assim? Vamos cortar o quê? Um bolo? Vamos cortar o quê? Cortar o papo? Tem que cortar. Até anotei aqui um exemplo em... 1 Samuel 11:1 está cortar uma aliança. E 11:2 já fala só de cortar. Isso no original, tá? Claro que não tá assim na tradução. Por quê? Porque, como é para se comunicar comigo, que não sei nada desse negócio, não dá para o tradutor fazer o que o pessoal dos Targuns lá fizeram, ficar explicando tudo. Então, o que ele faz? Ele vai traduzir curto e reto aquilo que eu consigo entender. Mas o estilo que a gente está falando, né, que é equivalência formal, ele já tem um trabalho a ser feito. Porque ele vai ter que pegar e não vai deixar exatamente a palavra. Por isso que eu falei, cortar. Não existe palavra por palavra dito. E o pessoal, mas a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, é a mais fiel. Não tem isso. Porque é o que a gente está falando desde aqui no começo, pessoal. Tem sempre interpretação do tradutor. Não tem como. E aí, então... Eles vão manter... vamos ler lá um texto. Eu vou pedir até para você abrir também. Lá em Amós. Vamos para Amós? Amós capítulo 1. Porque a gente falou exatamente isso lá no nosso episódio de Profetas Menores, o podcast número 1, né? Nós falamos exatamente sobre essa diferença de um texto para outro no livro de Amós, no capítulo 1. Você vai encontrar lá no versículo 3. Já começa ali. E outros versículos adiante. Mas a ideia que Deus está trazendo através do profeta é espetacular para mostrar essa diferença. Como é que a gente vai traduzir? A tradução do Fábio, ela tem bastante hebraísmo. A minha tradução já não vai ter isso. O Fábio está com a nova Almeida atualizada. Eu estou com a nova versão transformadora. E o Vinícius está com a... Thomas Nelson.
Que é a NVI, né? É a NVI essa. A NVI. E aí a gente tem aqui na Nova Almeida atualizada, embora seja uma tradução que não pode ser considerada talvez essencialmente uma equivalência formal, ela já está tentando trazer para um pensamento mais fácil de entender, ou seja, está indo para um lado do dinâmico, mas ela ainda mantém algumas coisas importantes, que é para não perder essa ideia do que o autor está escrevendo. Deixa eu abrir aqui, então, naquela que é mais equivalência formal ainda do que isso. Essas aí. Deixa eu ler, então, meu texto aqui, ó. Amós, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então olha aí diz assim, que por 3 e por 4. Por 3, isso é um hebraísmo, tá, pessoal? Isso é um jeito de falar, tipo, eles pecaram mais de 4 vezes. Se não explica só um pouquinho, lê de novo. Tá, por 3 transgressões de Damasco e por 4... E por 4, aqui diz assim, sim, por causa de 4. Olha, aqui já está começando a explicar, né? Ele já está começando a trazer a ideia, ficar mais simples, que esse é o sentido do texto. Aí você ainda não fugiu do hebraísmo. Não. Aqui não. Na minha aqui diz, e ainda mais por 4. E ainda mais por 4. E essa já tem um cunho dinâmico bem maior. Mas que a gente ainda não falou, né? Então, olha, gente, já que a gente já está se você ler a tua versão, já vai fazer. Não, mas é que eu não falei que existe o outro tipo, que é a equivalência dinâmica. Sim. Tá? Então, nós temos 2 tipos de estilo de tradução: equivalência formal e equivalência dinâmica. São os polos, né? Então, quer dizer, de um lado você tem a formal e do outro você tem a dinâmica. Uma mais próxima das línguas originais e a outra mais preocupada com o leitor. Com o leitor, isso. Agora, vamos ver na NVT, justamente. A NVT. Na NVT, ela realmente traduz o pensamento, tá? Isso, é bem dinâmico, né? Assim diz o Senhor, os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não fala por 3, porque ele tirou totalmente o hebraísmo. Tirou, né? Porque a ideia hebraica aqui, né? Eu não vou fazer vocês assistirem todo o episódio, mas vale a pena. Quem quiser ir atrás do episódio, né, sobre Amós. Mas é que Amós, ele fala de 3 ou 4 transgressões. Por quê? Porque 3 é a ideia de superlativo, é o grau mais alto que tem, né? Então, por exemplo, Deus é santo, santo, santo. Então, quer dizer, em português a gente fala Deus é santíssimo. Mas quando fala 3, quer dizer que eles pecaram no limite, no grau mais alto. Mas quando diz 4... já ultrapassou os limites, eles extrapolaram. Então essa é a ideia. Isso é um hebraísmo. Mas tá vendo que a gente só entende isso com o Fábio explicando. Porque por 3, por 4... eles pecaram só 4 vezes e Deus ficou bravo. Já ficou bravo com 4 vezes? Não é. Não Por isso que aí na tua versão diz muitas vezes. Repetidamente. Né? Aliás, desculpa, NVT. Mas a NVT, no caso, e outras, tem a nova tradução na linguagem de hoje também. Essa é bem mais dinâmica bem ainda. Dinâmico. Que é um trabalho lindo para os povos, eu vou dizer assim, no caso do português, vamos falar de gente que tem dificuldade com a língua. Povos ribeirinhos, no Amazonas, povos indígenas. Pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia. Isso. Você levar isso aqui por 3 e por 4, eles não vão entender nada disso. Isso aqui é um hebraísmo. O que isso quer dizer? E aproveitando, fazendo uma homenagem aqui, porque a gente teve aula com uma homenagem aqui póstuma, né, do Werner Kasher, foi o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, que trabalhou responsável pela tradução na linguagem de hoje. Ele era um dos tradutores, tá, gente? Porque é sempre equipe de tradutor. Isso. Mas ele era a pessoa que coordenava a tradução. Isso, né? E que deu aula pra gente. Que a gente teve esse privilégio, que ele explicou
com detalhes sobre a tradução dinâmica. É porque, inclusive, naquela época tinha um preconceito muito grande, gigantesco com a nova tradução na linguagem de hoje. E aí ele explicando pra gente, poxa, mas aí eu entendo qual que é o propósito da tradução. Porque essas traduções que são diferentes, é que elas têm um propósito. E qual era o público que ele queria alcançar, que a sociedade bíblica queria alcançar. Né? Então, vamos lá. Às vezes as pessoas, elas pegam assim, línguas originais e a distância da língua original. Aí eles põem aqui Almeida corrigida, Almeida revista e corrigida, tá mais perto do original. Aí vai pegar a NVT, vai por lá longe. Aí o pessoal, mas se tá tão longe do original, eu não quero ler, porque ela não tá falando nada do que a Bíblia fala. Não. Não é isso. A distância é, aqui se elimina hebraísmos, por exemplo, né? O sistema de métrica já é do metro. Já é explicado. Medidas de capacidade, não sei o que, já tá tudo em litros, não é em Homer e não sei o que. Não se fala côvado. Em Gênesis 6. Vamos lá. Gênesis 6. Aí não tem dificuldade de achar, né? Porque é bem no comecinho. Imagina uma pessoa que tem um português bem simples, lê lá que foi medido em côvados as coisas. Ele não vai entender nada. Vai entender, né? Gênesis 3, né? Gênesis 6. 6. Versículo 15. Versículo 15, já tá bom. Como que tá ali na tua, Vinícius? 6:15. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso. Como é que tá na tua, Fábio? 6:15. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Isso. Já tá tudo em metros, estão vendo? Olha como que está a revista aí atualizada. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Mas tudo é côvados. Quando eu não sei o que é um côvado, eu não faço ideia de qual é o tamanho da arca. Agora, quando uma versão bíblica pega e traduz já as medidas para mim, então o que é isso? Isso é a distância do original. Ela está distante do original, mas ela está comunicando exatamente a mesma medida, só que num sistema que eu entendo. Aliás, para quem não sabe o que é côvado, côvado é a medida do cotovelo até aqui o pulso. Tá? Então isso aqui é um côvado, que é relativo, depende do tamanho da pessoa. Exatamente. Impreciso, exatamente, mas era assim que se usavam as medidas. Diz que mais ou menos 45 centímetros, mas uma pessoa que é muito alta deve ter esse côvado maior, uma pessoa menor tem, com certeza, porque senão... Era o côvado de Noé. Né? Era o côvado de Noé. Né? Exatamente. Então, vê o que quando a gente fala da distância do original, gente, é isso que a gente está falando também. Mas esses tradutores, eles pegaram exatamente a medida em côvados e trouxeram para medidas aproximadas. Aí você vai dizer, mas a dele falou 45, a dele falou 144. Gente, é porque é impreciso. É exatamente isso. O côvado a gente não sabe exatamente qual é a medida. Mas tem gente que não abre mão da versão tal do João Ferreira de Almeida. Que bênção, irmão. Pode continuar lendo. Continua. O problema é que ele abomina as outras. Não faça isso, irmão, porque isso é errado. Então, acontece, o cara tá lendo às vezes, né? Na 3ª hora do dia. 3 da manhã? Isso. 3 da manhã não é 3 da manhã. Era o dia 9. começava às 9. E aí você diz assim, 3ª hora do dia, 9, 10, 11, meio-dia. Então é muito diferente você pensar de madrugada, né? Certo. E aí, você gostou desse corte? Então nós temos o episódio completo para você assistir lá no nosso canal, tá bom? Você vai ver num card em algum espaço aqui que você vai clicar e aí você vai poder assistir o episódio todo.